Amigos do Brasil, vamos falar do Corinthians. A equipe do Parque São Jorge perdeu ontem no Orlando Scarpelli para o Figueirense. A equipe de Santa Catarina fez um gol relâmpago com Caio no começo do segundo tempo. O time do Parque São Jorge, porém, não conseguiu empatar o jogo através de vários ataques sucessivos que foram feitos até o gol. A equipe corintiana perdeu fora de casa pelo placar de 1-0. Veio com o time totalmente reserva. Martínez e Guilherme jogaram, foram destaques da equipe. Douglas perdeu vários gols. Isso também não tira a culpa corintiana que perdeu o jogo. Com esse resultado, quem fica com muita raiva, entre aspas, são os palmeirenses, os jogadores palmeirenses, já que com a vitória o Figueirense se distancia mais ainda do Palmeiras, que joga hoje contra o Sport Recife. Ouça o que disse o técnico Tite na entrevista coletiva após a partida. Tite, queria que você fizesse a tua análise do resultado, né? 1-0, quanto que os desfalques atrapalharam o rendimento do time, na tua análise tradicional de desempenho, né? E não só de resultado do time. O resultado não era o que nós gostaríamos, era dar sequência nos bons resultados que a equipe vinha tendo. Apesar das modificações, equilibrado, no primeiro tempo o Figueirense teve algumas finalizações maiores, mas sem algum perigo maior. Foi efetivo na primeira bola do segundo tempo. Nós criamos e talvez o Wilson tenha feito aí um grande jogo, tenha sido um dos destaques do jogo, né? Então enaltecer principalmente essa bola porque criou, finalizou, mas teve também numa grande noite do goleiro adversário para não sair com um resultado melhor. No primeiro tempo, quando o Corinthians chegou geralmente com o Martínez, que é um jogador de muita qualidade, mas às vezes dá a impressão de que o Martínez tem um ritmo um pouco diferente do ritmo do seu time, que é um time sempre forte, sempre com a intensidade, e às vezes ele dá uma sumida do jogo e é um cara importante para o time. Você vê assim também? Você tenta adequar o Martínez ao ritmo da sua equipe? Ele tem uma virtude pessoal que parece que ele é lento, e aí ele acelera, aí tem a jogada individual e a transição rápida. Está se adaptando principalmente no entrosamento. Fez 3 jogadas de fundo, aí claro que a organização, a coordenação dos movimentos, ela não fica a mesma. As jogadas de fundo que teve, de cruzamentos, muito parecidos com o gol que eles fizeram, nós tivemos 2, 3 no primeiro tempo. E faltou aí a conclusão, o jogador do lado oposto, a retomada de ritmo do Edenilson, a busca dos setores de jogar com jogadores diferentes, mesmo treinando, e acabou definindo o resultado assim. Tite, com todas essas modificações, esses desfalques, foi um fator complicador aí a falta de entrosamento um pouquinho? É sim, mas eu tenho dito para eles que as oportunidades elas surgem. Nós temos 3 jogos em 7 dias. Esse já foi definido isso antes do jogo que nós tivemos contra o Atlético Mineiro, que é a utilização de todos. Tem alguns atletas que estavam ou que estão na iminência de correr um risco forte. De novo, da coerência de dizer assim, ninguém está poupando ninguém e ninguém vai poupar ninguém. Eu não acredito em poupar no futebol, mas eu acredito em fazer todo um grupo mobilizado e que alguns jogadores pontualmente que estejam à mercê e correndo um risco, o departamento médico ou físico tira, né? Mas acaba tirando aquela coordenação que ela é natural. Eu digo assim, o Guilherme foi o primeiro jogo, até deu cãibra nele, né? Tem a finalização, ele traz uma outra componente, o Paulo traz infiltração, e ele finaliza de média distância. Largou uma finalização, fez uma grande defesa o Wilson. Então ele a equipe vai procurando se organizar, e é no jogo e no treino, é inevitável. O técnico não é, eu instalar dedo e botar a coordenação que os mesmos jogadores têm, mas não é, são características diferentes que ela vai se adaptando ou formatando um garoto jovem, como é o caso do Giovani, e dando a oportunidade para que eles possam crescer também. Tite, você ganhou o meio-campo, mas pouca finalização e pouco foram acionados os teus atacantes, os teus centroavantes. O que faltou ali? E mesmo assim a gente criou e fez do Wilson um dos destaques do jogo. A última bola representa bem o que foi uma grande defesa. Se não teve a organização e a criação, se não pelos atacantes, por quem chegava pelos lados. Para você como técnico, Tite, como é que é vencer o líder numa rodada e na rodada seguinte perder justamente para o último colocado? Eu tenho muito respeito a todas as equipes e não levo em consideração a posição na tabela. Eu levo em consideração o respeito ao clube, o respeito ao adversário, as situações que cada um tem e não fico olhando e desmerecendo uma situação ou enaltecendo outra. Tite, saindo um pouquinho do jogo agora, o Corinthians anunciou hoje a contratação do Anderson Polga. Queria que você falasse do jogador, a importância foi uma indicação sua para chegar e como você vê ele entrando nesse time?
todos os jogadores que chegam para o Corinthians, ele é do técnico e ele é da direção também. Né? Nenhum atleta com que possa vir, ele é só da vontade do técnico ou só da vontade. Tem que haver sintonia. No Corinthians tem. Saíram 2 jogadores importantes desse setor e nós tínhamos necessidade da vinda, né? Desde a saída do Castan e do Marquinhos. Então a vinda do Polga para também ter essas possibilidades dentro da equipe. E qual que é a diferença do Polga, aquele que trabalhou contigo em 2001, para o Polga de hoje? Tomara que seja tão bom, igual, com uma experiência maior. Tite, você estava falando aí sobre os jogadores mais desgastados. O Fábio Santos é aquele que jogou praticamente todas, né? Ele disse aqui na saída de campo que ele é a cara que fala assim, ó, vai jogar? Quer descansar? Ele fala, não, sempre para você, mas que dessa vez o cansaço bateu. E aí você tem poucos dias para um probleminha na esquerda, né? O Fábio Santos é um titular praticamente absoluto. Vai ser difícil de encontrar aí um reserva imediato para ele? Para tu ver o quanto nós tínhamos, nós éramos sabedores disso, dessa situação. É de todas as equipes têm quando é domingo, quarta e sábado, né? Então a gente não está buscando, mas é o cuidado, mas eu não posso retirar um jogador da qualidade do Fábio. Eu deixo mais tecnicamente eu não vou tirar ninguém. Só vou tirar se o departamento médico ou físico colocar. Esse daí é o risco, como foram os outros. Senão eu não vou tirar. Falando ainda sobre a parte física, no segundo tempo a impressão que deu, Tite, é que parte do time caiu um pouquinho fisicamente. Isso aí te preocupa de alguma maneira? Eu não vi dessa mesma forma, perdão, aí no plano das ideias, tanto é que a gente terminou com 40, aos 45, finalizando uma bola dentro do gol e o Wilson fazendo uma grande defesa, só contra-ataque, puxou porque se expôs, nós botamos volume e no segundo tempo aceleramos, jogamos dentro do campo adversário o tempo todo. O jogo com o Grêmio, Tite, Tite, no sábado você reencontra o Grêmio mais uma vez, né? E no primeiro turno foi muito bonito ver como eles te receberam lá no Olímpico também. Independentemente de ser um adversário dentro de campo também, é uma história muito bonita dos dois lados. Como é que você sente esse jogo? Sente de uma forma diferente? Imagino que sim, né? Sim, sim. Eu sinto, foram 2 anos e meio de Grêmio. Né? Foi toda uma história criada, um clube que me abriu as portas vindo do interior. Claro que sendo campeão no Caxias, mas um cara do interior num clube grande com toda a tradição que tinha o Grêmio. E foram 2 anos e meio com o título da Copa do Brasil, com o título gaúcho, com 2 Libertadores, semifinais, sabe? Fica um marco importante. E fica o respeito. Claro que eu vou querer vencer, claro que eu tenho do lado do Corinthians, aí às vezes quando o cara olha para trás, diz, foi tudo isso mesmo? Não dá para dimensionar. Claro que eu fico sempre naquela de vencer, estou chateado por nós termos perdido o jogo contra o Figueirense, mas daqui a pouco a gente para pensar, olha para trás um pouco, cara, eu sou muito agradecido, principalmente às pessoas que confiaram em mim, tanto no Grêmio quanto no Corinthians. É impossível não pensar daquele jogo de 2001, na Copa do Brasil, você estava do lado de lá. Quais são as suas principais lembranças daquele título? Aquele título é fundamental para hoje você ter esse sucesso que você tem também, ter passado por tudo que você passou, aquilo foi fundamental para hoje você ser um técnico bem-sucedido? Foi fundamental, inclusive a experiência de 2 Libertadores com o próprio Grêmio para depois vir ganhar com o Corinthians. Isso vai te dando know-how da coisa, isso tu vai buscando a experiência. Nós jogamos 2 Libertadores, fomos eliminados com o Grêmio no Olímpia em casa, que depois foi campeão nos pênaltis, com pênalti que eu lembro até hoje, no canto, eu digo, não é possível, a gente fez até a defesa e poderia ter, enfim, e acabamos ficando fora. No outro ano eliminamos o Olímpia, que tinha sido campeão, e saímos contra o Independiente de Medellín na semifinal ou quartas de final, também tomando gol aos 47 do segundo tempo. Quer dizer, então aquela experiência dentro do próprio Grêmio, ela foi me calejando para chegar no Corinthians também mais elaborado, melhor, o título da Copa do Brasil do jeito que foi. Foi o futebol muito bonito e o futebol envolvente, com um sistema diferente. Enfim, aquilo acabou abrindo mercados também para que eu pudesse estar no Corinthians, ser visto de outra forma por vocês também. Naquele primeiro jogo, um 2-0 com 2 gols do Miller, o time do Grêmio foi buscar. Aí depois no jogo da volta também, um resultado que poucos esperavam, o Grêmio venceu no Morumbi. E você falou há pouco assim, a evolução do teu trabalho. Você vê semelhanças ainda? Algo daquele time, por exemplo, hoje é utilizado no Corinthians? Quanto que você evoluiu como profissional, como técnico, de lá para cá? Já se passaram muitos anos, né, Tite? A experiência continua assim um amargo de não. Eu tenho dificuldade em administrar o perder, sabe? Eu venho assim, calmo e tal, ponderado, mas eu não vou dormir à noite. É o meu jeito. O Guilherme está do meu lado, ele fica falando, calma.
porque é a minha característica, eu não consigo modificar disso, né? Essa busca sempre do perfeição, da orientação, do melhoria do atleta, quando o atleta vai e joga bem, o orgulho que eu tenho de pô, o cara não está jogando, vai bem. A experiência ela é diferente, a vontade permanece, e a adrenalina continua. Os conhecimentos táticos e de treinamento eles cresceram bastante. Eu tinha dominado só alguns sistemas. Lá nós jogávamos com 3-5-2, sem um atacante. Eu fui campeão com o Caxias com 4-4-2, com um atacante aberto. Agora, montando uma primeira linha, montando uma segunda linha de 4, fazendo 4-2-3-1. Eu fui aprendendo, fui errando uma porrada de vezes e fui aprendendo outras tantas para ter maior conhecimento. Agora, para a gente fechar, a última pergunta. Semana que vem é a semana do rádio e a gente está fazendo uma campanha com algumas personalidades do que representa o rádio na vida dessas personalidades, né? Eu sei que você foi comentarista de rádio em Caxias, você me corrige se eu estiver errado também, né? Já esteve do lado de lá fazendo críticas talvez e agora você as recebe e recebe elogios também, vai, pra gente ser justo. O que o rádio representou na tua vida ou ainda representa, Tite? Olha, eu vou dizer o grande fascínio que o rádio tem. Se eu tivesse que modificar, eu ouviria o rádio e assistiria só a televisão sem o áudio. Porque o rádio ele te faz tu viajar, tu cria a tua imagem, a entonação da voz de vocês, o momento que vocês fazem é uma coisa que quem está ouvindo mexe com o imaginário das pessoas. Pô, vai sair o gol, a emoção ela passa muito forte com o rádio. Na TV eu não vejo muito disso. Então esse é um componente extraordinário que o rádio tem. O imaginário e a emoção, ele passa para quem está ouvindo. Quanto à minha experiência no rádio, eu passei um ano invicto. Quem também falou na saída do campo foi Fábio Santos, que disse que o resultado poderia ter sido melhor. Pelo menos um empate a equipe do Parque São Jorge poderia ter conquistado. Faltou atacante ali na área? Acredito que não, que a equipe deles também tinham 2 atacantes, chegaram 2, 3 vezes na nossa área. Acredito que eles foram mais felizes na única oportunidade que eles tiveram no segundo tempo, fizeram o gol muito cedo, né? Acabou prejudicando um pouquinho o nosso trabalho, mas acredito que pelas mudanças a equipe se entregou, fez um bom jogo, criou oportunidades, apesar de não ter sido tantas também. Mas enfim, acredito que até o empate de repente seria mais merecido pela entrega que o time teve, né? Mas felizmente não ganhamos, levantar a cabeça que sábado tem outro. Fábio, a comissão técnica está preocupada com aqueles que mais atuaram no ano. Ralf, Paulinho e você. Paulinho já admitiu que o desgaste diz que ele está cansado. Tô vendo aqui a tua cara. É hora de descansar um pouco também? Chegou um pouco, eu não gosto de ficar fora, né? A gente até conversou com a comissão técnica. Hoje, se eu não me engano, foi o 15º ou 16º jogo seguido que eu tô fazendo. Óbvio que tem um desgaste, ainda mais pela posição, o lateral acaba correndo bastante, você acaba até perdendo um pouco de intensidade às vezes, isso que eu não quero. Vamos conversar com a comissão técnica para saber o melhor momento de dar uma descansada, né? E acredito que eles dão essa liberdade pra gente, então vamos conversar para ver qual é o melhor momento para não estourar. Resultado justo, Fábio? Acredito que não, Fernando. Pela maneira como a equipe se entregou, de repente não foram tantas oportunidades de gol, né? Mas acredito que nós criamos até um pouquinho mais que eles e felizmente pela entrega a gente de repente merecia um resultado melhor, né? Mas enfim, o Figueirense também tá batalhando, tá tentando sair de uma situação incômoda, né? E de repente o empate seria mais merecido, mas tem muita justiça, né? Eles foram mais felizes na única chance que tiveram. O time muito mexido é complicado, Fábio, assim, muitas peças, meio time praticamente fora, né? É complicado, mas acho que não foi isso fundamental para a derrota, né? Acredito que, apesar das mudanças, o pessoal que entrou bem, entrou disposto. A gente teve não tanta chance como gostaríamos, né? Mas poucas chances que tivemos, o goleiro dele foi bem feliz. E uma chance que eles tiveram no segundo tempo, acabaram fazendo gol, e sair atrás é sempre complicado, ainda mais fora de casa. Acredito que o pessoal que entrou bem, tem a confiança de todos aí, mas sem dúvida nenhuma, se tivesse os 11, de repente poderia ter sido diferente. Estes são os áudios da Rádio Estadão e ESPN, com informações do Corinthians, Gabriel Dias, para a Rede Contínua.